Olá, meu nome é Larissa, sou CEO da Claves. A Claves é uma empresa que conecta médicos a clínicas de excelência. Nós atendemos a necessidade de ambos, fazendo um match perfeito, juntando o que o médico busca para o seu crescimento profissional, para a sua satisfação pessoal, com aquilo que a clínica tem buscado, de trazer profissionais de excelência para atender os seus pacientes. A Claves nasceu através de uma ideia. Há mais de 20 anos eu atuo na área da saúde e vi já diversos problemas que poderiam ser resolvidos. Mas dentre eles tinha um que era recorrente: a necessidade das clínicas terem médicos qualificados para atender seus pacientes. E como era difícil eles captarem esses médicos. Sempre foi assim: um amigo do amigo indica e o médico vai atender na clínica. Mas eu me perguntava, será que uma amiga da secretária ia atender na clínica? Será que a amiga da enfermeira iria atender na sua clínica? Pois é. Um processo bem definido, um processo seletivo, avaliando características, interesses, necessidades, faria toda a diferença para a comunicação desses dois profissionais, tanto o médico como a clínica. Então nasceu a Claves. A Claves veio para unir os dois, no melhor dos dois mundos, onde o médico escolhe a clínica que quer trabalhar, com seus objetivos, desejos e anseios atendidos. E a clínica vai ficar satisfeita, porque ela tem um profissional que vai realmente ter tido a oportunidade de ser escolhida. Estamos aqui hoje com a Nayara Venâncio, uma super administradora que eu quero muito que vocês conheçam. Nayara, eu queria que você contasse um pouquinho de você. Olá, tudo bem? Meu nome é Nayara Venâncio. Eu venho aí de uma trajetória grande aí na área da saúde. Tem exatamente 12 anos que eu estou na área, né? Eu me formei em administração. Logo, eu me especializei na área de gestão de pessoas e negócios em saúde. Então, hoje eu atuo nessa área, né? Tem uns 4 anos que eu estou como administradora e gerencio o Centro Clínico Samambaia, que a Cláudia já conhece muito bem, né? É verdade, Centro Clínico Samambaia. Isso. Gente, vocês não têm ideia do tamanho que é esse estabelecimento, esse empreendimento, né? Num lugar muito carente desse tipo de especialidade, de várias especialidades médicas, onde foi colocado 2.400 metros de clínicas. Me fala um pouquinho mais sobre esse empreendimento. Exatamente. Quando veio essa proposta de abrir esse empreendimento na região de Samambaia, primeiro a gente fez todo um plano de estudo, né? Qual era a carência e a demanda da região. Então, a gente fazendo um estudo de mercado, nós sentimos a falta de especialistas na área. A região de Samambaia, Taguatinga e Ceilândia é uma região que tem muitas clínicas populares, né? Mas tem essa carência de um especialista de fato. Aquele médico que tem um RQE, que é realmente especialista, fez residência para aquilo. Então, a gente quis trazer esse diferencial para a região, tanto na parte de especialidade médica, como na parte de radiologia. Nós somos hoje a primeira clínica de exame completa de exames de imagem na região de Samambaia. E é uma das maiores de Brasília, em termos de rol de procedimentos, né? Então, a gente trouxe esse diferencial. Hoje, nós temos 17 especialidades médicas na clínica, toda a parte completa de exames de imagem, ressonância, tomografia, mamografia. Somos referência e qualificados pelo INCA em exames de mamografia, em qualidade em mamografia. Então, a gente veio para trazer esse diferencial. Nós entendemos que todo mundo, antigamente, uns 2 anos atrás, antes do Centro Clínico chegar, concentrava o seu atendimento no plano piloto. Né? Infelizmente, porque é onde está a maior área hospitalar do DF. Então, a gente trouxe o Centro Clínico para desmistificar isso daí. Por que o paciente de Taguatinga, Samambaia e Ceilândia precisa ir até o plano piloto para ser atendido com qualidade, com exames de alta, né, complexidade? Então, a gente veio, instalamos ali na QS 122 em Samambaia Sul, uma clínica enorme, né, trazendo todo esse diferencial, especialidades médicas, laboratório, parte completa de imagem. Então, tem 2 anos que a gente está em execução. 2 anos e começaram bem no meio da pandemia, hein? Exatamente. A pandemia, o ápice no Brasil começou ali em março, final de março de 2020. Nossa inauguração estava prevista para maio desse mesmo ano. Infelizmente, devido o lockdown, devido aos atrasos das importações, né, na
maioria dos equipamentos são importados, a gente postergou aí por 3 vezes essa inauguração. Quando deu aquela acalmada ali em meados de setembro, outubro, bem, a gente pensou, ou a gente inaugura, ou a gente não vai inaugurar, porque, né, principalmente que começou a chegar uma demanda muito grande de atendimento. Os hospitais estavam atendendo apenas a parte de emergência para os pacientes com Covid, o atendimento ambulatorial de exames de diagnóstico estava parado, então foi surgindo essa demanda. Então, a gente abriu no dia 14 de outubro de 2020, com algumas especialidades, principalmente a parte de clínico geral, a parte de clínica médica, pneumologia, que era uma demanda crescente nesse ano. E em fevereiro de 2021, a gente abriu todo o hall de radiologia, aparelho digestivo. Hoje nós também somos referência na região em qualidade e na parte digestiva completa. Né? Nós somos os únicos ali em Samambaia que faz a parte digestiva completa. Então, assim, a gente vai crescendo conforme a demanda vai chegando. E, de verdade, Samambaia é uma região muito rica. Assim, os pacientes de lá que vinham para o plano piloto, está cada vez mais conhecendo a clínica e sabendo que eu moro aqui, eu posso ser tratado aqui. Né? Olha, que excelência. E eu fiquei sabendo que vocês vão estar novos passos, né? Sim. No futuro aí tem coisa boa pela frente, né? Os nossos projetos é a expansão, né? Obviamente, para outras áreas administrativas. E a gente tem um grande projeto aí que é expandir a clínica, transformar o Centro Clínico Samambaia como hospital-dia, né? Trabalhar essa parte de pronto atendimento, que é uma demanda que está crescendo cada dia mais ali para a gente. Então, a gente vai atendendo as demandas da nossa comunidade, dos nossos pacientes. Excelente. Com um trabalho exímio, de qualidade, que está sendo visto pela população com bastante... a população está mostrando que quer esse serviço a partir do momento que ela está indo e levando parente, amigos e crescendo assim numa velocidade absurda. Graças a Deus. Então, nós chegamos em Samambaia sabendo da região que a gente está operando, né, da necessidade do nosso cliente. Foi muito bem estudada essa região, foi muito bem estudada as especialidades que a gente colocou lá para atender. E um diferencial muito grande também, Larissa, nós chegamos com preço justo, sabe? Então, assim, entendemos a região que a gente está, que a gente precisa trabalhar o diferencial, então, para poder encaixar, de fato, no perfil do cliente. Então, assim, para eu ter um atendimento de qualidade, eu não preciso sair da minha cidade para ser atendido, né? Da minha área ali. Excelente. Isso é dignidade, humanidade. A gente está falando de várias coisas aqui importantes. Várias coisas. Né? Atendimento humanizado, qualificação dos nossos profissionais, qualidade do nosso médico que está atendendo, que é onde a Claves entra para nos dar todo esse auxílio, né? É verdade. E me fala um pouco disso. Quais são os desafios que você lida na parte de recrutamento médico? Me conta um pouco dessa jornada, que você começou do zero para um empreendimento tão grande. O nosso maior desafio que eu encontrei quando nós nos instalamos em Samambaia foi recrutar esse médico para essa região. Né? O médico que já está atendendo aqui nessa região do plano piloto, já está nesse centro aqui de Brasília, ele não quer muito sair desse ciclozinho dele, desse círculo que ele está. Então, essa foi a maior dificuldade que eu tive no início. E também de trazer médicos qualificados dentro do perfil e a cultura da empresa. Né? Era a minha maior dor. Eu falo para você que eu ficava semanas, meses, conversando, entrando em contato, um tempo assim que a gente tirava que perdia, né? Foi aí que eu conheci vocês. Que ótimo. Conta pra gente como é que foi essa jornada. Você conheceu a gente. E aí, como é que foi? Então, eu já estava numa demanda muito grande. Aí eu conheci você através de um grupo de gestores que a gente faz parte em Brasília, no qual a Sara já estava. Ela entrou em contato comigo. E eu falei, olha, eu tô com muita dificuldade em conseguir arrumar os médicos para atender aqui na região. E eu gasto um tempo muito grande com isso. Conversa vai, conversa vem. A gente sabe da correria dos médicos, às vezes atende, às vezes não consegue atender. Né? Então, eu comecei a levar para ela todas essas dificuldades. A gente fez uma entrevista também, né? Online, que eu levei toda a nossa cultura. Eu achei interessante essa abordagem de vocês, porque primeiro vocês buscaram entender como que é a clínica, qual o objetivo dela, por que ela está ali e qual que é o nosso perfil e a nossa cultura organizacional. Isso é extremamente importante para a gente conseguir atingir o perfil do médico que a gente busca. Então, a gente fez todo esse processo de conversa, de tratativa, né? Então, a gente foi ali formando um vínculo de trabalho.
Acho interessante também a questão do formulário, né? Depois que a gente fechou nossa parceria, foi nos enviado um formulário onde eu descrevi qual era as características do perfil médico que a gente precisava, qual a especialidade, o que nós fazemos, qual a negociação médica, tudo. Um formulário gigantesco, mas importantíssimo, para que vocês, a partir dali, recrutem esse profissional. Então, feito isso, o time da Claves vai atrás. E eu tenho recebido muito retorno. A gente já está aí no 6º médico que está atendendo com a gente, com essa parceria com a Claves. E todos eles foram médicos muito bem acertados. Tá? Uma parceria que está fluindo. Então, assim, para o empresário que hoje não tem esse tipo de serviço, ele precisa ter. Se lá atrás eu tivesse encontrado vocês, eu não teria tantas dificuldades. Porque no início do centro clínico, hoje a gente tem 41 médicos na equipe, são mais de 17 especialidades. Eu já deve passado por mim uns 80 médicos, sabe? Porque você vai conversando e tudo. Então, assim, ter toda essa estrutura por trás, formada, para poder recrutar esse profissional... pra gente foi um acerto tremendo, sabe? Encontrar a Claves, fazer essa parceria. Hoje a gente já está com vários profissionais que a Claves trouxe pra gente. Não precisei substituir nenhum, porque estava muito bem alinhado o perfil que a clínica estava buscando. Excelente, excelente. É um trabalho que a gente faz arduamente de entender realmente o modelo da clínica, entender se aquele médico é para aquela clínica, se o desejo dele é estar numa clínica, que naquela região, com aquele perfil de pacientes, com aquele modelo de cultura. E a gente entendendo isso antes de fazer com que ele entenda a proposta, saber se essa proposta ela é boa. Eu falo o seguinte, que o melhor match que a gente tem, o médico perfeito, é quando a gente tem realmente o profissional ali desarmado para poder falar os desejos dele, os anseios dele, aquilo que está buscando, e a gente, com o nosso banco de dados, ofertar aquilo que realmente vai de encontro ao que ele está querendo. Exatamente, é uma parceria, né? A gente tem que trabalhar os dois lados. Eu tenho um profissional mega qualificado que quer trabalhar, logo eu tenho que ter uma empresa organizada, uma clínica organizada, com atendimento de qualidade, uma agenda organizada, com tudo a negociação feita do repasse dele para que ele consiga me entregar aquilo que eu procuro, né? Que é o atendimento, é a agenda constante, né, dentro da clínica. Então, assim, graças a Deus hoje, depois que a gente conheceu todo esse processo aí junto com a Claves, a gente está alinhado os nossos processos. Então, quando eu chego com a solicitação para a equipe da Claves, olha, eu preciso de um profissional X, eu já tenho tudo pronto, que eu já sei o que ela vai me solicitar. Então, eu já mando de prontidão para ela, olha, o perfil é esse, o dia da semana que eu quero é esse, e ela vai trabalhando em cima daquilo. Aí, depois a gente marca uma entrevista com o médico, né, a pessoa da Claves marca a entrevista com o profissional, a gente faz uma entrevista online. Eu acho bem bacana também, Larissa, quando a gente faz entrevista online com um profissional, que vocês colocam a gente de frente com esse médico, vocês deixam a gente à vontade. Então, dali para frente, quem conduz a entrevista somos nós, né? É a clínica que conduz. Então, é bem interessante isso, porque a gente consegue ter né? Ver se vai encaixar, se vai dar certo, se aquilo que estava no formulário que ela trouxe de volta para mim está batendo com o que eu estou conversando com o profissional. Então, é bem interessante. Excelente, muito, muito legal escutar esse feedback, saber que a gente está no caminho certo, que é uma dor e uma necessidade das clínicas e que a gente está tentando e trazendo a resolução para essa dor, essa necessidade. Como você falou, você perdia muito tempo e tempo é dinheiro. Hoje a gente não está olhando para o nosso negócio, para dentro do negócio, para os desafios do negócio, para os KPIs do nosso negócio e ficar olhando para outras coisas, para atender uma necessidade pontual, você toma um tempo e uma energia que não vai valer a pena. Exatamente. No final das contas, você podia ter perdido ali coisas tão importantes que só vai descobrir depois de anos. Sim. E se você ficar focada, você tem muito mais assertividade. Com certeza. E assim, nós administradores, nós temos várias N coisas para cuidar, né? Então, assim, essa parte de relacionamento médico, de contratação, é necessário. Eu acho assim, gente, quando veio, que eu falei assim, gente, empresa de recrutamento e seleção médica, nunca tinha visto, sabe? Eu nunca tinha... A gente vê recrutamento e seleção de profissionais em N áreas, mas médica, né? Até porque tinha
Assim, mas médico não se contrata, é mais indicação, um indica, o outro vai, mas não é. Né? Tem muitos profissionais excelentes aí, quem tem o banco de dados como vocês têm, tem esse rol aí de profissionais para buscar quando a gente chega com a demanda. Então, assim, de verdade, eu oriento a todos os empresários, administradores que estão na área, que é importante ter esse suporte de uma empresa especializada, sabe? Senão você sai atirando demais. E o nosso paciente, ele é a chave, ele é o nosso bem maior. A empresa está ali em prol dele, a favor dele, para ele. Então, assim, trazer um profissional qualificado que a gente tende a acertar na empresa correta, que está nos ajudando nisso, é a satisfação do nosso cliente, sabe? No diagnóstico correto, precoce, né? Que a gente trabalha lá com a prevenção, diagnóstico e tratamento. É verdade, é verdade. Né? Então, a gente está falando de vidas, né? E tudo isso converte para vidas, né? Exatamente. Isso tudo converte para 2 pontos. Um atendimento bem feito na ponta, que faça com que esse paciente retorne. Exatamente. Né? É o paciente fidelizado. Fidelizado. Hoje a gente tem, o nosso maior marketing hoje é o próprio paciente. Né? A gente já fez uma pesquisa de interna lá com os nossos pacientes. Então, assim, hoje a gente tem paciente que a gente trata desde da mãe ao pai, a avó, a bisavó, os netos, aí todo mundo começa a chegar. Por quê? Porque como o rol de especialidades é muito grande, nosso rol de exames também é muito grande, a gente consegue tratar o paciente como um todo, desde o filho até o avô, a avó. Então, todo mundo está ali. Mas isso é uma comprovação que vocês estão fazendo muito bem feito. Porque você está fazendo tão bem feito que eu vou trazer a minha mãe, que eu vou trazer o meu filho, que eu vou trazer o meu avô, minha avó. Isso não tem preço, né? Não tem preço. É o atendimento humanizado, é uma carência também que a gente encontrou naquela região, né? O paciente, ele não é só porque ele está pagando, né? Ou porque é convênio, né? Eu estou pagando de qualquer forma, o atendimento ele tem que ser único. É verdade. Ele tem que ser igual para todo mundo. Então, a gente não atende por horário de chegada. É tudo horário marcado. Então, a gente já tem... E quando a gente leva para a Claves o perfil do profissional, a gente já explica para a Claves como que é o nosso método de atendimento na clínica. Olha, não adianta. Então, assim, ela não vai buscar um médico que trabalha por horário de chegada, porque você sabe que o médico já chega com essa demanda. Olha, eu trabalho por horário de chegada. Eu trabalho com a agenda assim. Não. A gente que implanta, o médico chega já sabendo qual é o perfil da clínica. Que é uma questão muito importante, Larissa, frisar isso, porque como eu estou na área há muito tempo, né, gerenciando, administrando empresas, é muito importante para a gente que é empresa colocar a nossa cultura organizacional. É verdade. Para a hora que o médico chegar, ele saber, não, eu estou entrando nessa empresa, mas eu sei que é assim, assim, assim que eles trabalham. Claro, se ele tiver uma forma de trabalhar que encaixe com o nosso perfil, tá tudo certo. Mas quando ele chega, a Clave já traz o profissional ciente qual é a nossa metodologia de trabalho. E você ter um médico dentro da clínica desalinhado é uma dor de cabeça. É dor de cabeça, porque isso reflete no paciente. Com certeza. Isso reflete. No corpo clínico, no atendimento, gera um mal-estar, né? No pessoal que já está alinhado a trabalhar num perfil, e aí ele pega a pessoa desalinhada, e aí ele fala, poxa, mas se ele pode, eu também posso. Já começa a bagunçar tudo. Exatamente. É por isso também que eu falo, é muito necessário ter-se um regimento interno bem estruturado, né? Olha, aqui a gente trabalha assim, a gente trabalha desse jeito, é dessa forma. Então, assim, e a minha função, depois que a Claves traz o profissional, que ele já está alinhado dentro do perfil que eu elaborei e levei para vocês, é eu trabalhar o regimento interno com ele. Doutor, excelente, o nosso acordo era? É esse, a gente combinou isso. A minha função é monitorar aquilo dali. É verdade. Então, por que dá certo? Porque a gente tem uma estrutura muito grande por trás. Excelente, excelente. Né? A cultura é super importante e manter a cultura não é fácil. Não é fácil. E você conseguir fazer isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Toda Por a diferença. isso que tem que estar com a estrutura, uma base muito bem formada. É né? verdade. E os desafios que a gente passou de 2020 para cá, não é brincadeira. A gente pegou a área da saúde muito defasada, muito carente e em falta de atendimento. Né? Onde hospitais estavam fechados para atendimento ambulatorial, onde a emergência virava noites e noites do paciente ali. Por isso que nós decidimos, primeiramente, abrir a parte clínica da clínica, que é onde a gente atendia ali, diariamente a maior parte de clínica geral, tomografia de tórax naquela época e pneumologia, né? Que era o que, assim, era a demanda fervente da clínica. Por quê? Porque quantos pacientes a gente removeu
em estado grave nesse período. Nossa, né? Sem imagino. contar também que o centro clínico, como a gente está caminhando e nosso futuro é um hospital-dia, a gente tem todo o suporte com os hospitais de retaguarda, né, para encaminhar esse paciente, contrato com o UTI móvel para remover esse paciente. Então, sim, a gente veio com a estrutura de verdade para atender. Excelente. Estou olhando aqui, Naira, eu fiquei pensando, você falando, como é que chegava? Você passou com mais de 80 médicos, né? Ai, isso aí é por cima, minhas contas. Como que era a entrevista com esses médicos, quando era como indicação, e como é com a Claves? Então, antes era por indicação, né? Qual que era a metodologia que a gente trabalhava? Eu conheço um doutor da especialidade tal, que conhece vários da mesma especialidade, porque é o ciclo de profissional, né, ali na área. E você começava a conversar. Eu ficava, tinha época que 3 semanas conversando com o profissional e não conseguia desenrolar. Por quê? Porque a conversa ia girando em torno do tempo que eu tinha, que o profissional tinha, né? Então, assim, a gente, cada especialista estava descobrindo ali um pouquinho qual que era a nossa estrutura de trabalho, como é que a gente tinha que trabalhar com esse profissional. Com a Claves, eu já estava com a minha base pronta. Infelizmente, com as experiências ruins. Então, quando a Claves chegou, eu falei, ai, graças a Deus, vamos organizar essa casa, vamos trazer os médicos, porque eu quero assertividade, eu não quero ficar trocando de médico toda vez. Porque o paciente fidelizado, ele consulta hoje, ele pode voltar no ano que vem que ele quer consultar com o mesmo médico. É verdade, né? é verdade. Então, assim, tem uma relação de clínica e paciente, médico e paciente. É verdade. Né? Se o paciente gosta da clínica, ele só gosta da clínica como um todo se ele gostar do médico que o atendeu. Isso Senão, é não muito adianta. importante. Interessante que os profissionais, não os administradores, que eu acho que eles não têm esse perfil, mas os médicos, quando administram os seus negócios, eles não percebem a relevância que é você trabalhar no recrutamento da pessoa certa dentro do consultório. Sim. Você faz um atendimento excelente, você treina as suas meninas para poder atender com cortesia, você coloca água, café, você dá todo o suporte, você tem um horário, agenda correto. Mas quando fechou a porta e a pessoa é grosseira, a pessoa não atende bem, não tem zelo pelo paciente, ele não vai voltar. E, às vezes, o médico, por não se atentar, eu falo médico, dono de clínica, às vezes não pega os KPIs para poder ver como que aquele médico está se comportando em relação ao retorno. Como que é o retorno desse médico? Será que a gente tem que injetar muito de recurso para atrair sempre novos pacientes? Sim. Porque esse médico não consegue reter ninguém? Exatamente. É um trabalho árduo, viu? Eu falo que é um trabalho da clínica, por isso, na assertividade do profissional. Né? Por isso que é importante ter essa base, essa estrutura que vocês têm e a base de cultura, de regimento que a gente tem para trazer, acertar juntos esse profissional. Por quê? Porque, às vezes, o médico, né, é o que eu falo, às vezes é por indicação, é um amigo que fez faculdade junto, mas ele não sabe a atuação desse profissional em campo. Né, junto com o paciente dele. Então, a gente observa, a gente tem hoje no centro clínico as coordenadoras, né? Eu estou até com a Daniela aqui hoje, que é a nossa coordenadora de call center, ela que está ali na ponta, na frente com o paciente. Então, a gente sabe aquela agenda que ele flui ou não, aquela agenda que dá retorno ou não. Não falo retorno financeiro, eu falo retorno de ter esse paciente sempre. Sim. Desse paciente trazer um amigo, indicar um amigo, trazer a mãe, trazer a avó, entendeu? O paciente é mais acessível para a clínica é aquele que já está lá dentro. Exatamente. E que ele possa estar lá dentro mais vezes ao longo do ano. Então, aquele que veio, você teve um curso para poder trazê-lo para dentro da clínica, seja qual for a metodologia que você utilizou, se foi o marketing, se foi o convênio, enfim, seja o que for, ele se perde, ele não volta mais, é muito ruim para a clínica, porque a gente não sabe se ele não volta mais porque ele ficou insatisfeito e dessa insatisfação ele vai falar para outras pessoas. Uhum. Se ele realmente não ficar, a gente fica perdido em saber por que ele não ficou. Sim. E muitas vezes pode ser essa questão. O médico não conseguiu fazer com que ele trouxesse segurança, talvez, ou aquele atendimento humanizado, talvez, que desse a segurança para ele voltar sempre. Exatamente. Aí é um ponto muito importante que a gente bate, que a gente trabalha no centro clínico todos os dias, que é o pós-atendimento ao paciente. Engraçado que quando eu implantei isso, a gente via muito esse pós na área comercial, de comércio.
feedback de vendas, essas coisas. E eu falei, gente, a área da saúde, eu não vejo um pós-atendimento, sabe? Para ligar para o paciente depois, ou ele responder um questionário perguntando de tudo. O que você achou da sua consulta? O profissional que te atendeu respondeu todas as suas dúvidas, te deu atenção durante a consulta. A recepcionista que te atendeu foi cortês com você, tirou suas dúvidas. Qual foi o seu tempo de espera na clínica? O que você achou do ambiente, da higienização, dos funcionários que estavam ali auxiliando, né, no atendimento, da equipe de enfermagem? Então, a gente pergunta tudo isso no pós-atendimento. Essa é uma dica excelente. Eu acho que é importantíssimo. Empresários que estejam escutando isso na área da saúde, isso faz toda a diferença para você saber para onde foi. Quando a gente fala de empresas de outros segmentos, a gente usa o NPS. Que esse NPS nos mostra que se realmente essa pessoa vai voltar. O score acontece entre as notas 9 e 10. É certeza que ele vai voltar. Dali para trás, não volta nunca. E nem indica. Não volta. Porque se pecou em algum momento lá dentro com o médico, que perdeu essa confiança, essa relação de médico e paciente, ele não vai voltar. Porque a nossa base de empresa, de clínica, é o nosso médico. É através dele que a gente consegue crescer, que a gente consegue fidelizar, né? Claro, a gente tem toda uma equipe por trás, que ela tem que estar alinhada, por isso que é importante ter o pós-atendimento, porque ali o paciente, a gente deixa aberto para ele responder o que ele achou. Então, assim, inclusive, nesses 2 anos que a gente está em operação, teve muitos ajustes que a gente fez administrativamente, ali internamente, por conta do nosso paciente. Olha só que interessante. Sabe? E é interessante, a gente tem alguns pacientes que são bem antigos que falam assim, nossa, vocês implantaram a ideia que eu deixei na sugestão. Isso é excelente, olha que legal. Sabe? É escutar o cliente, porque a gente só tá ali por conta do nosso cliente. É verdade. Né? A empresa só e valorizar aquele que teve coragem para poder falar. Né? Porque muitos deles não falam nada e vão embora e somem. E vão embora. Agora, quem fala tem que ser valorizado, né? Sim, com certeza. Agora, você falou coisas incríveis aí. Essa questão do médico fidelizar o paciente. E eu vejo que o médico fidelizar o paciente também passa por um processo dele estar feliz por estar ali. Sim. O que a gente comenta muito na Claves é que como a gente tem um portfólio maior de clínicas, de opções, ele não escolhe a sua porque ele não teve opção. O amigo só tinha essa opção e ele foi porque o amigo indicou só essa opção. Ele está lá porque ele te escolheu. Exato. Tem outras opções e ele falou, eu quero a Nayara, eu quero o Centro Clínico Samambaia. Sim. Quando ele quer o Centro Clínico Samambaia, ele faz toda a diferença, porque ele está lá de coração, com vontade. Ele já analisou a questão de trânsito, de proximidade, da agenda dele, e ele está lá com felicidade. Essa felicidade repassa para o paciente. E Larissa, eu tenho médicos que moram tão longe de Samambaia, que estão lá e falam assim, aqui é o lugar que eu mais gosto de atender. Olha que lindo. Você sabe por quê? Porque é o que eu converso muito com o pessoal da Claves, quando a gente está conversando do recrutamento, né? A gente leva organização. Quando o médico chega pra gente, a gente faz entrevista, eu mando a proposta, o que tá ali, o que tá aqui, doutor, vai ser cumprido. A gente vai trabalhar o nosso regimento interno, o nosso contrato, o que tá aqui vai ser cumprido. Então, assim, podem pegar vários feedbacks com os médicos que vocês trouxeram pra gente, que estão com a gente, que eles falam, o melhor lugar que eu atendo é aqui, porque o jeito que a gente conversa, acontece no dia a dia. Olha que legal. É a estrutura que eu falo, sabe? Que é importantíssima. A minha função como administradora é captar esse profissional, aí a gente contrata a Claves para me ajudar nisso, para eu poder cuidar de outras demandas. Por trás tem toda uma estrutura comigo, que é a nossa equipe operacional de trabalho, as nossas gestoras, equipe de call center, faturamento, financeiro, tá tudo interligado para que essa agenda aconteça e chegue ali certinho para o médico na produtividade dele, entendeu? Nayara, aqui você falou várias dicas para quem está escutando a gente, que é gestor de clínica, que não está fazendo, que isso realmente, esses pontos cativam o médico. Você consegue fazer com que esse médico fique realmente na clínica por muito tempo. Tem gestores que viram para a gente e falam assim, mas eu não sei, o turnover aqui é alto. Então, acredito que o turnover é alto, tem um motivo. A gente tem que atacar o motivo, né? Desse Exatamente. É um ciclo, né? Ele começa desde a contratação do profissional. Com certeza. Se eu contrato a Claves e eu já sei exatamente o perfil e a cultura da empresa, eu preciso levar isso muito bem montado para vocês captarem esse médico da forma correta. O médico chega, eu já tenho uma estrutura montada de trabalho para ele, né? Doutor, a gente trabalha assim.
qual que é a sua metodologia? Ele fala, não, tá tudo certo, perfeito. Aliás, eu nem pensei nessa alternativa. Tem médico que fala assim, vou até dar uma dica lá na outra clínica onde eu trabalho. Olha que legal. Pra gente implantar, né? Então, assim, se tem algo que foge, mas eu nunca trabalhei assim, a gente pode tentar assim? Se tiver dentro da nossa filosofia, a gente implanta. Né? Tudo é testável, desde que não saia da cultura e da filosofia de trabalho, né? Aí a gente implanta. Então, assim, a gente vai trabalhando juntos. Tem várias... Eu falo com toda a nossa equipe, né, os médicos, que existem 3 coisas que fazem com que o médico saia da sua clínica, que não atenda. Ai, dá essa dica para todo 3, mundo. Eu falo sempre 3 isso. coisas, não, para tudo, gente. Pode perguntar para qualquer médico. 3 coisas, para, gente. 3 coisas que os médicos falam que vão sair da clínica. Esses 3 motivos são... eu diria até 4, mas vamos enxugar, vamos, né? Não, fala os 4, que tem gente que vai precisar dos 4. Então, vamos lá. 4 dicas importantíssimas para você conseguir manter esse médico dentro da sua clínica. O primeiro deles é você fazer uma negociação bem clara e objetiva com ele. Excelente. Implantar o que é negociado, acordar com ele, deixar tudo às claras. Eu falo que eu sento com o médico, ele fala assim, mas eu nunca ouvi falar isso. Né? Depois a gente aprofunda mais, né? Porque o médico está acostumado a chegar e atender, então ele não sabe quanto que está fazendo a minha agenda, como é que está sendo, qual é o período de atendimento, eles não têm muita noção disso, então eu deixo tudo às claras. Doutor, a agenda é assim, assim, vamos combinar assim. Segundo, depois de negociado, a metodologia de trabalho. Acertamos, porque o médico quer organização na agenda dele. Eu falo organização da agenda. Né? Terceiro, agenda cheia. O tempo do médico ele é precioso e caríssimo. Então, ele não pode ficar ocioso. Ele quer ir para a clínica para trabalhar. Então, a organização ela faz toda a diferença, né, na agenda do médico. E terceiro, o repasse adequado sem atrasos. Ah, excelente. Essa parte financeira que, tipo assim, eu negociei com você desde o início, eu estou cumprindo tudo que a gente negociou. Isso fideliza o médico na clínica e deixa ele motivado para trabalhar. Check. Não é? Com certeza, com certeza. O combinado não sai caro. Não sai caro. E não se ele tá feliz, você tá feliz, eu tô feliz, todos estamos felizes, o nosso maior bem está feliz, que é o nosso paciente. Com certeza. Né? Porque é o que desmotiva o médico, muitas vezes, chegar na clínica, a agenda tá toda bagunçada, um paciente aqui, outro lá no final da agenda, aí ele fica ocioso. Então, assim, ele tá lá para trabalhar. Vamos organizar a agenda, vamos cumprir os horários, vamos deixar a agenda cheia e vamos pagar o que foi acordado na data certinha, com tudo em dia, que tá tudo certo. Excelente. Ara, fechou com chave de ouro. Quem está te escutando pensa 2 vezes que essas 4 dicas vão mudar a sua vida. Vão mudar. E os médicos de plantão comentam se isso não é verdade. Com certeza. Comenta mesmo que isso é pura verdade. Pura verdade. Isso é pura verdade. Eles perguntam essas coisas pra gente. Sim. São as perguntas mais comuns que se tem lá... Porque, na verdade, gente, o médico chega com muita insegurança pra gente, contar os bastidores. Eles chegam com muita insegurança. Porque eles não sabem para onde que eles vão atender, e a gente começa a falar das opções, só que eles ficam, mas será? Mas será? E essas coisas são as que eles mais perguntam. Sim, e é importante, porque se ele está motivado, olha, o que acordou comigo desde o início está sendo seguido. Então, ele atende o paciente com disponibilidade, ele atende com carinho, né? Ele está feliz no ambiente que ele está. O ambiente, ele faz toda a diferença. Ele está feliz com a recepcionista que está com ele, porque ela está seguindo as orientações que foram passadas. Ele está feliz que o horário está sendo cumprido, que o repasse está sendo feito corretamente. Então, tá tudo certo, é organização. É verdade. E a mente dele está ali, única e exclusivamente para o paciente. É outro ponto muito importante, Larissa. O médico, ele vai para atender o paciente. Ele não tem que resolver burocracias. As burocracias é com o operacional. É para isso que a gente está ali. Ele não tem que se preocupar. Né? Por isso, a primeira coisa que eu pergunto para o médico quando a gente está negociando, doutor, quem cuida da sua parte financeira? Quem cuida, né? Porque tem médico que ele mesmo faz todo o trâmite e tem médico transferitário. Então, eu já pego todos os dados, porque isso aqui não é com o senhor, você só tem que validar a sua produtividade. O restante... Excelente, excelente. Facilita a vida dele, traz tranquilidade para ele. E toda essa tranquilidade gera mais sobra mais HD para ele... Para ele dar atenção total. Dar atenção total no paciente. Exatamente. Eu
quero te agradecer imensamente. Foi excelente a nossa entrevista, foi excelente. Estou assim, encantada. Obrigada. Foi muito rico, você passou muita coisa boa, muita coisa importante para os gestores de clínicas, aqueles que estão sofrendo em manter esse médico. Agora já sabem, essas 4 dicas vocês resolvem esse problema. Totalmente. Não terão mais problema com isso. Por experiência de 2 anos aí, fora as outras experiências anteriores, mas com esse desafio de abrir o maior centro clínico da região e ter tantas especialidades, mas tanta área de procedimentos e exames. Então, assim, hoje posso te certificar que esse gargalo já foi resolvido. Que Principalmente na área de recrutação, que é uma parceria que a gente está muito boa com a Claves. Eu indico muito, porque resolve a nossa vida como administrador e na parte médica, né? Então, é isso que a gente precisa, de pessoas, de empresas como vocês, que vai atrás do perfil que a gente implanta, para a gente trabalhar outras coisas, para eu conseguir organizar a agenda, para eu conseguir organizar a parte financeira, para eu conseguir estruturar a chegada desse médico até a clínica e atender o nosso maior tesouro, que é o paciente. Excelente. Obrigada demais pela sua atenção, pelo seu tempo, por estar aqui, compartilhar essas coisas com a gente. Eu que agradeço o convite, muito feliz com essa parceria. Eu tenho certeza que vocês vão alcançar muitos e muito mais, porque a Claves chegou para revolucionar essa área empresarial da saúde que precisa, que é muito deficitária. Obrigada, Tá bom? te agradeço de coração. Muito obrigada.